Eu acredito que tenham matado o curió e a pessoa que está cantando a canção, conversando com o canário, ficou fazendo esse questionamento: quem matou meu curió? Olá, seja bem-vindo ao Pipoca Pod, o seu podcast sobre capoeira. E hoje nós temos um episódio do quadro Ciências da Capoeira. E vamos falar sobre as aves, presentes nas músicas de capoeira. Tenho certeza de que quando eu falei você pensou em pelo menos 3 pássaros. Então fica com a gente que você vai se aprofundar nos fundamentos que estão presentes aí dentro da capoeira. A convidada de hoje é a bióloga Andresa, que é uma grande entendedora de pássaros. E aí, seja bem-vinda, Andresa. Opa, muito obrigada pelo convite. Fico feliz para poder conversar sobre a relação que a capoeira tem com as aves. Eu me chamo Andresa, como você já falou, sou bióloga formada pela UFC e sou formada na licenciatura e atualmente eu estou prestes a concluir o bacharelado. E foi no final da minha licenciatura que eu comecei a me apaixonar por esses seres alados, né, as aves. E daí só deslanchou, comecei a me apaixonar por outros bichos, atuei em zoológicos e desde então eu só tenho vontade de participar mais de conservação, de meio ambiente, de lidar com pessoas. Então, fico muito feliz de poder falar um pouco dos penadinhos aqui no seu canal. Xoxô, meu canário é cantador. Xoxô, meu canário é cantador. Esse foi o soldado do grupo Camangola de capoeira cantando a música Xoxô, meu canário. E eu não encontrei o autor. E agora eu queria saber da Andresa, né, pra gente logo ao que interessa, se existe mesmo algum canarinho da Alemanha e o que você pode contar pra gente sobre ele. Bom, cara, eu nunca tinha ouvido falar em canarinho da Alemanha. Fiquei bem curiosa, confesso. Fui procurar na internet e encontrei que existe um canário nativo da Alemanha, realmente. Mas ele é chamado de topete alemão e não tem nem uma grande informação sobre ele, não tem nome científico, não tem muitos dados relevantes. Aparentemente é só um animal criado de forma doméstica e talvez esse canário da música seja, na verdade, algum dos canários que são comumente vistos aqui no Brasil, só que ele tem alguma cor que chame a atenção, que pode ter dado a referência para ele ser chamado de canarinho da Alemanha. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 tipos de canário que são mais comumente encontrados. O canário da terra, que o nome científico é Cicalis flaveola, e ele ocorre no Brasil quase todo, menos no Amapá. E a gente tem o tipio, que aqui no Ceará ele é chamado de canário pirrita, que é o Cicalis luteula, que ocorre do Nordeste ao Sul. E esses canários são conhecidos como aves canoras, que são aves que chamam a atenção pelo seu canto. Inclusive, elas são um grande alvo do tráfico de aves silvestres, porque justamente as pessoas veem uma ave que canta, gostam do seu canto e querem ter por perto, mantendo elas presas. Elas são granívoras, ou seja, elas comem grãos, sementes, só que elas não dispersam. Quando elas comem a semente, elas comem e destroem. Então elas não conseguem dispersar, ajudando a propagar aquela semente que ela se alimentou, por exemplo. Uma curiosidade que eu achei interessante é que o tipio, que é o Cicalis luteula, ele tem o costume de usar ninhos abandonados de outras aves. Por exemplo, o João de Barro, que é o Furnarius rufus. Ele tem costume de pegar esse ninho que está abandonado e ocupar para poder fazer a sua família. Entendi, Andresa. Eu andei dando uma pesquisada e vi que existem muitos tipos de canários, né? Existe alguma característica específica que inclua todos eles nesse mesmo grupo? Não tem característica específica que sirva para diferenciar eles. Eles são classificados na subfamília Diglossina, que é escrito Diglossinae,
só que a forma de pronunciar é diglossina. E como é que eu posso explicar melhor essa questão da família, da subfamília no caso? A família ela é classificada que nem a gente. A gente tem a família porque a gente compartilha características, tem semelhanças em comum. Só que nesse caso da subfamília é porque não tem características tão distintas, tão relevantes para poder se construir, se caracterizar uma nova família. Então, são umas pequenas características que diferenciam, que classificam numa subfamília. E nessa subfamília que eu falei, a diglossina, ela não tem só os canários, que normalmente comem grãos e tem aquela corzinha amarelada vibrante. Mas também tem as figuinhas, que porventura apresentam outras colorações também. Então, não é só por ser amarelado, não é só por se alimentar de sementes. Existem algumas outras características que incluem outros seres também nesse grupo, junto com os canários. Eu vou encontrar só canarinho da Alemanha, quem matou meu curió. Eu vou encontrar só canarinho da Alemanha, quem matou meu curió. Dizem que joga capoeira, mas o mestre é o melhor. Mas o que eu quero saber é quem matou meu curió. Mas eu vou. Bom, essa foi a música Canarinho da Alemanha, do grupo Capoeira Angola. Agora vamos falar um pouco sobre a segunda estrela da música, o curió. O que tu pode contar pra gente sobre ele? O curió tem o nome científico Sporophylla angolensis. É uma espécie que tem dimorfismo sexual. O que é isso? O macho e a fêmea têm características diferentes. Isso pode ser por conta da coloração do corpo, pode ser percebido em tamanho. O dimorfismo sexual ele é percebido de diferentes formas. No caso do curió, o macho ele tem o corpo com as costas mais pretas e a barriga, a região da barriga, do abdômen, é mais alaranjada. Na minha mente, parece com cor de telha. Já a fêmea, ela tem um corpo todo acastanhado, que ajuda ela a se camuflar e se proteger de predadores, principalmente quando ela está cuidando da sua prole, que é quando vai ter filhotes. No Brasil, não é uma espécie que está ainda classificada como ameaçada de extinção, só que teve uma perda massiva nos estados de Minas Gerais e no Ceará, o último principalmente por conta do tráfico, novamente sendo um grande fator da defaunação dos nossos animais. E aqui no Ceará, principalmente, ela está criticamente ameaçada de extinção. Ela costuma se alimentar de insetos e de algumas sementes, como o capim-navalha, e os seus ninhos têm um formato muito curioso, que lembra uma xícara. Eu tenho uma dúvida muito grande nessa música, que ela fala sobre, o canário da Alemanha, quem matou meu curió. Os canários são, de alguma forma, perigosos para os curiós? Assim, eu não sei se existe um contexto aí de criação da própria música, se eram os apelidos de alguém, ou se o cara criava dois pássaros em uma mesma gaiola, e um dia um deles apareceu morto, mas enfim. E aí ele acabou ficando inspirado. Mas é uma dúvida, como eles se relacionam. Então, essa é uma ótima pergunta. Pelo fato dos canários serem aves bem pequenas, com mais ou menos 13 centímetros, sendo menores do que o curió, e pelo fato de outras aves não estarem na lista da alimentação delas, ou seja, nem é uma coisa que faz parte da dieta, geralmente no caso é semente ou até insetos, eu acredito que tenham matado o curió e a pessoa que está cantando a canção, conversando com o canário, ficou fazendo esse questionamento: quem matou meu curió? Bem,
bem-te-vi voou, voou, bem-te-vi voou, voou, deixa voar. Lá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uá, uê, lê, lê, lá, uá, lá, uê, lá, uê, lá, uê, lá, uá. Que som, oi, que arte é essa? De luz e brincadeira. Que roda maravilhosa, essa eu achei capoeira. Essa foi a Safira, do grupo Camangula, cantando a música Lalauê, do Capoeira Brasil. Bom, Andresa, o bem-te-vi é bem popular, né? O que é que tu pode falar sobre ele? O bem tem o nome científico Pitango sulfuratus. É uma ave que tem o ventre, a região da barriga, de cor amarela. E as costas e as asas têm cor marrom. O rosto é branco, grande parte do rosto é branco e tem essa faixa preta que vai do bico até perto da região da nuca. Também possui uma espécie de topete, que é amarelo, mas pode ser laranja, dependendo da espécie. Pitango sulfuratus é amarelo, mas existem outros bentivis que têm esse topete alaranjado. E ele levanta em determinadas ocasiões. Às vezes quando está estressado, quando está querendo demarcar território, quando está copulando. Difícil alguém não ter encontrado um bem-te-vi na vida. E seu canto é bem característico, que é o que dá nome à espécie. O que é surpreendente na dieta desses bichos é que, além dos tradicionais insetos, que ele consegue comer mais de centenas em um dia, eles estão sendo registrados comendo tudo quanto é tipo de bicho. Por exemplo, estão se alimentando de peixe, de pequenos roedores, pequenos ratinhos. Foram fotografados comendo caranguejos, anfíbios, por exemplo, sapos, filhotes até mesmo de outras aves, mas todos de tamanho pequeno. Ele não saiu simplesmente pegando um filhote de tucano, por exemplo. Foi proporcional ao tamanho dele. Mas também teve um registro que ele estava se alimentando até de ração de cachorro. Tem no site Wikiaves esse registro que a pessoa falou que ele estava buscando ração no pote de um cachorro e essa pessoa achou muito curioso esse comportamento, deixou mais ração disponível só que na árvore, se eu não me engano, e aí esse bem-te-vi pegou essa ração e levou para onde ele estava ficando. Ou seja, a dieta dele está se ampliando cada vez mais de acordo com registros. Ele é comum em todo o Brasil ou não? Em quais regiões a gente pode encontrar ele? Sim, ele pode ser encontrado no Brasil todo. É uma ave generalista, ou seja, consegue desenrolar muito bem comendo de vários tipos de coisa. E se adapta bem aos ambientes que explora, sendo muito visto em metrópoles. E eu acredito que esse fato acontece justamente por conta da diversidade de alimento disponível. Acredito que eles tenham chegado no ambiente da cidade, visto a grande oferta de alimento, estão explorando novas formas de se alimentar e estão conseguindo ir mais longe. Ele tem uma penugem bem fácil de reconhecer, né? Tu pode contar pra gente se existe algum motivo especial para ele ter aquela faixa preta nos olhos? Isso tem alguma função específica? Não tem uma função especial por trás. É mais um traço resultante de mutação, de mudança nos genes, que teve sucesso na evolução dessa espécie e que foi propagada ao longo do tempo. É uma característica que não está presente só no bem-te-vi, o pitango sulfuratus, mas também no nei-nei, que parece muito com ele, que é o Megarynchus pitangua, só que ele tem um bico bem mais avantajado, e o bem-te-vizinho de penacho vermelho, que foi o que eu falei que tem o topetezinho que não é amarelo, no caso dele é laranja, que é o Myosetetes similis. Porém, por mais que exista essa semelhança, eles têm essas pequenas diferenças que dão para distinguir, como, por exemplo, o tamanho do bico, a cor do olho, que no bem-te-vizinho de penacho vermelho é mais amarelada, e assim você consegue encontrar divergências entre eles, mas
uma função específica para essa penugem não existe. E a Inhuna é mandingueira, a Inhuna é mandingueira, quando tá no bebedouro. Na vida foi ligeira, mas a capoeira matou, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Sabe dizer, sabe dizer, camarada. Sabe cantar, sabe cantar, camarada. Esse foi o Mestrando Sidô, do grupo Camangula, cantando a música Iuna Mandingueira, do mestre Bimba. Para quem não sabe, um dos pássaros mais presentes na capoeira é a Iuna. Nós temos o toque de Iuna, que pode ter sentidos variados dependendo do grupo, mas muitas vezes faz referência a funerais, momentos tristes, enfim. Deixem aí nos comentários como o grupo de vocês tem usado esse toque, que é o toque de Iuna. E para a Andresa, eu quero saber o que ela pode contar pra gente sobre esse pássaro tão misterioso. Iuna é também chamada de Aiuma. O nome científico da espécie é Anima cornuta. O significado literal, traduzindo o Anima cornuta, é que esse é um pássaro preto gritador com chifre, porque ela tem 2 esporões na região dos ombros, tipo 2 agulhinhas brancas, que ela arqueia quando levanta os ombros e quer mostrar para se defender. E ela é uma ave migratória, ou seja, em determinados períodos, em determinadas épocas do ano, migra para outra região. Por quê? Porque é uma ave que ela é muito vinculada a regiões que têm água, tanto para se alimentar quanto para se reproduzir, por conta da vegetação que ocorre nessas poças aquáticas. Então, quando a região fica seca, ela tende a migrar para outra região em que vai ter mais água, que vai facilitar tanto ela se alimentar quanto poder se reproduzir. E eu acho muito curioso que você mencionou essa questão de fazer referências a funerais, momentos tristes. E existem muitos sons de aves que fazem referências a determinados eventos. Por exemplo, a suindara, que é também conhecida como rasga-mortalha, corujinha da igreja, que é a Tito furcata. É uma espécie que muita gente associa com a chegada da morte. É muito interessante ter esse conhecimento popular, observar essas relações do ser humano com os bichos. Qual o problema? Porque pelas pessoas acreditarem, por exemplo, que a coruja da igreja ela traz mau agouro, tem gente que simplesmente resolve apedrejar essas aves, machucando elas, às vezes tirando sua vida, por conta que a ave está vivendo aquele momento dela naquele lugar. Então, ela não tem culpa de ter sido associada a um fato que as pessoas não acreditam ser positivo, no caso, mau agouro, ou então a chegada da morte de alguém, ela foi associada a algo negativo e simplesmente está sendo apedrejada por isso sem ter feito nada. Então, acho que tem que ser cuidado muito essa questão de como as pessoas enxergam determinados bichos quando isso ameaça a vida e a integridade desses animais, né? Andrés, eu também já ouvi por aí que ele é um pássaro que estava extinto ou em extinção. Isso é verdade? De acordo com a lista vermelha, que é a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil, feita pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais das Espécies Ameaçadas, o estado de conservação da inhuma é pouco preocupante, ou seja, atualmente ela não tem grandes riscos de ser extinta. O que é que pode ter acontecido que você ouviu? Tem regiões que não tem mais registros dele, como por exemplo o Ceará, que tinha registros anteriormente, já foram encontrados relatos que esse animal teria surgido, e pelo fato dele ser migratório não é impossível disso acontecer.
mas pode-se considerar que ele foi extinto na nossa região, mas no nosso país, que é o local que ele ocorre, ele não é considerado extinto, nem está sendo considerado ameaçado atualmente. Graúna, graúna, onde vai você? Onde vai você? Graúna, graúna, onde vai você? Onde vai você? Essa foi a aluna garota do grupo Camangula cantando Graúna, do mestre Boa Voz. Bom, a graúna é nome de mestre, é nome de músicas e também é bastante presente na capoeira. E fora que os cabelos de Iracema também são negros como a asa da graúna. Andresa, o que tu pode falar pra gente sobre esse pássaro? A graúna, ela também é chamada popularmente de pássaro preto, que o nome científico é meio complicado de falar. Vou até ler. Gnoremopsar chope. Ela é uma ave que não tem dimorfismo sexual, ou seja, o macho ele não difere da fêmea de uma forma que você consegue olhar assim de fora e dizer assim, esse indivíduo é uma fêmea. É necessário realizar testes para poder fazer essa identificação. E ele é um bicho onívoro, ou seja, ele se alimenta tanto de animais quanto também de fruto. De animais ele pode comer insetos, aranhas, pega uns animais que foram encontrados na estrada, atropelados, como também sementes no geral. E o que eu acho mais interessante é a diversidade de locais de ninhos que essa ave pode fazer. Pode fazer tanto em tronco de palmeiras, que geralmente isso é ocupado por psitacídeos, como periquito, papagaio. Também pode ocupar ninhos de pica-paus, mesmo que ela não tenha proximidade com esses grupos. E eu acho isso muito interessante, porque não tem as características muito próximas com esses outros grupos de aves, mas ele ainda assim aproveita aqueles ninhos que estão construídos ou ocupam determinadas regiões de acordo com o que é mais confortável para a reprodução dele. E uma característica bem relevante, que eu achei legal compartilhar, é que eles têm os ovos de uma cor bem chamativa, que é um azul parecido com ciano. E nessa espécie, o macho ajuda a cuidar dessa prole, ou seja, não é só a fêmea que vai estar cuidando daqueles indivíduos que nasceram, o macho também ajuda. É encontrada em todo o Brasil, só que muito pouco no bioma Amazônia. Bom, a gente vai ficando por aqui e no episódio de hoje a gente falou sobre o canário, o curió, o bem-te-vi, a iuna e a graúna. Mas no futuro haverá um outro episódio falando sobre outros pássaros relacionados à capoeira. Bom, Andresa, fica à vontade para falar alguma coisa e fica também à vontade para se despedir. Gostaria de agradecer de novo o convite recebido. Eu estou muito feliz de estar participando de um podcast que fala sobre capoeira, que é um assunto que sempre foi muito interessante para mim, apesar de eu nunca ter praticado, mas eu acho uma questão cultural muito, muito interessante. E ter descoberto toda essa relação, associação com as aves, que são bichos que têm um olhar muito afetuoso para mim, me fez ter um carinho maior ainda para poder fazer parte desse convite, desse momento. E é isso, eu gostaria de agradecer, dizer que é muito importante que cada um continue fazendo a sua parte, que a gente está na natureza dividindo o espaço com esses bichos. A natureza não é nossa. A natureza é, em grande parte deles, a natureza é eles. E a gente precisa respeitar esse espaço, a gente tem que aprender a conviver com esses animais, a gente tem que deixá-los viver num ambiente que é deles, por natureza, literalmente. Então, cada um fazendo sua parte, eu acredito que tem um efeito maior na proteção animal. Então, importante sempre pensar, cada um nas suas atitudes, sempre em prol da nossa fauna e do bem-estar dela. E obrigada, galera.
Continuem ouvindo o podcast Pipoca Pod. Vocês vão aprender muita coisa fascinante aí no mundo da capoeira. Isso só tem a engrandecer vocês. Obrigada. Bom, Andresa, foi um prazer ter você aqui, contar com a sua participação, para a gente aprender mais sobre os aspectos biológicos dessas aves que a gente canta e fala tanto a respeito. Bom, pessoal, eu sei que existem outros pássaros que fazem parte até dos movimentos da capoeira, como o beija-flor, o bico de papagaio, mas como eles não estão em músicas, não vão entrar para os episódios. A não ser que vocês deixem aqui nos comentários alguma música que citem eles. E se eu esqueci de mais algum, pode deixar aí nos comentários. Mas como eu disse, vai ter parte 2 para a gente falar sobre outros pássaros. Então é isso. Vale lembrar também que nós estamos no mês do Outubro Rosa. Então, fique atento às campanhas, ao combate ao câncer de mama. Existem muitos hospitais e unidades de saúde que estão realizando exames. Então, não deixe de garantir aí a sua saúde, certo? Então, um abraço. Obrigado por nos assistir até aqui e por apoiar o nosso trabalho. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal e para caso de dúvidas, sugestões e parcerias, escreva para pipocapod@gmail.com. Grande abraço e tchau, tchau! O Pipoca Pod é uma produção Capital Cultural.